paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Daniel, tem muito a ensinar a mim e a você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos terminar o capítulo 9. Ontem falamos quando Daniel orou, intercedeu pelo povo dele, pelos pecados, por tudo aquilo que ele estava vendo, sabe, total destruição. Mas hoje ele continua orando, mas depois vem a resposta através do anjo. Sabe qual foi o tema que Deus me deu? Deus responde sua oração. Eu não sei o que você está clamando, o que você está necessitada, mas aguarde os sinais, porque Deus vai responder a nossa oração. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Daniel 9, a partir do 20 até o 27. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu santo monte. Veja que no santo monte do Senhor, Daniel continuou a orar. Daniel continua a suplicar por ele e pelo povo dele. Por que Daniel estava fazendo isso? Porque ele viu que precisava de uma oração, de uma emergência. Não que ele tivesse em pecado. Ele era um homem fiel. Mas ele sabia que nós nascemos do pecado e todos nós somos pecadores. Então ele se incluiu ali. Um homem santo, fiel e justo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Era 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Veja que Deus mandou um anjo para responder novamente a Daniel. Vale a pena ser fiel, porque Daniel era a segunda vez que o anjo estava ali se encontrando com Daniel, respondendo a ele. Tem anjo sempre cuidando de mim e de você, e vai chegar a resposta de vitória. Ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Mas Deus ama a mim e a você também. Ele nos ama. Se a gente está lutando para cada dia melhorar, se a gente está lutando para estar na presença de Deus com amor, com dignidade, Ele tem anjos cuidando de mim e de você. E tem respostas chegando. Presta atenção aos sinais. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia será cumprida e o santo templo será inaugurado de novo. Ele quis dizer que o pecado era grande. Então ainda ia ter um tempo de cobrança. Mas aqui ele fala do pecado do povo. Você vê que Daniel não está incluído nesse pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. E quem afasta o homem de Deus é o pecado. Que eu e você cada dia lute para se afastar do pecado. Porque pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Um dia uma pastora onde eu visitava falou isso, pastora Mauricé, e nunca mais eu esqueci. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Esse povo pecou muito, ainda ia demorar um pouquinho para a ira do Senhor se acalmar. Mas Daniel estava intercedendo por eles, mas Daniel estava em posição de honra, era governador, mas tinha um coração bom. Mas Daniel não estava no sofrimento deles, porque Deus ama, Deus cuida do justo. Ele não tem um culpado por inocente, mas também ele não tem um inocente por culpado, não é verdade? Preste atenção, Daniel. Compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar, até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas, a muralha de Jerusalém, durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. Veja que aqui o anjo diz que vai ter um tempo de construir Jerusalém, mas ainda tem um tempo de sofrimento.
Mas Deus vai mandar um homem de Deus para ali, para cuidar. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Querendo ou não, a aflição dói, machuca. Mas o Senhor é justo. Ele sabe agir com justiça. Não é verdade? No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será muito injustiçado. Veja que o homem e a mulher de Deus é injustiçada sempre. Por mais que seja fiel, mas vale a pena ser fiel. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Veja que Deus vai mandar essa destruição, mas também vai chegar alguém lá para cuidar. Agora, o homem de Deus é afligido, mulher de Deus é afligida, mas chega a hora do livramento. Daniel era afligido, Daniel era atacado, caluniado, mas era protegido, era honrado. Sempre estava em posição de destaque. Então, o inimigo tenta atacar aqueles fiéis, mas ele só levanta para cair. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Esse rei fará com que muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais do templo. Veja que quando passar um tempo, esse rei vai enganar e vai acabar. E o povo não poderia mais fazer sacrifício ao Senhor. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo. E ali ficará até que aquele que fez isso será destruído, conforme Deus resolver. Quer dizer, via um rei que de imediato enganar, mas depois ia colocar terror ali. Mas na hora certa, Deus ia destruir. Porque Deus não tem um culpado por inocente. Porque Deus sabe agir. Porque Deus cuida do seu povo. Agora, infelizmente, aqueles que andam com injustiça, com mentira, com calúnia, mesmo sendo servo de Deus, paga. Porque ele não faz exceção de pessoas. Então, esse povo estava sofrendo? Estava, mas era a colheita do que eles fizeram. Daniel estava clamando por todos, mas Daniel estava numa posição de destaque, porque era fiel. Mas lembre-se do tema, Deus responde sua oração. Porque Deus respondeu a oração de Daniel, contando a ele tudo o que ia acontecer. Sabe o que Deus vai fazer conosco? Quando passar essa enfermidade, quando passar essa dor, esse tumulto, essas críticas, esse problema financeiro, essa dificuldade no seu lar. Olha o que Deus responde. Eu achei isso lindo. Glória a Deus. Salmo 126, 1 e 2. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Quando Deus tirou o povo daquele cativeiro, eles parecia que estava sonhando, porque Deus honrou. Deus está trabalhando. E eu e você vai ficar como os que sonham. Olha o que diz o 2. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disserão, o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando você estiver rindo, cantando, glorificando o nome do Senhor, pessoas vão dizer que o Senhor fez coisas grandes por mim e por você. Porque viu o sofrimento, viu a dor, mas também viu a perseverança. E agora vai ver os milagres do Senhor. Porque a Bíblia diz, esperei confiantemente, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não merecemos, mas Deus escuta clamor. Deus contempla todas nossas dificuldades, todas nossas dores. Mas lembre-se, vamos ficar como os que sonham. E todos vão dizer que coisas grandes o Senhor fez por mim e por você. Lembra do tema? Deus responde sua oração. Fica atento aos sinais da justiça e dos milagres do Senhor na minha e na tua vida. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.